A ação do PASEP foi suspensa e hoje eu vou te explicar o que aconteceu e até onde isso pode afetar ou não a sua ação do PASEP. Eu sou Jorge Fernandes, advogado especialista em servidores públicos. E recentemente saiu uma suspensão em nível estadual da ação do PASEP. Essa suspensão aconteceu lá no Tribunal de Justiça do Pernambuco. E a gente vai ler aqui a notícia que saiu no próprio site do portal do TJ do Pernambuco para contextualizar vocês e também orientar em alguns aspectos o que está acontecendo com a ação do PASEP, o que a gente tem de informação recente, enfim. Primeiro, o TJ veio e informou a admissão do recurso representativo de controvérsia número 4 pela primeira vice-presidência do tribunal. E basicamente, esse recurso, ele visa definir o quê? Porque você pensa, caramba, Jorge, não é possível. No tema 1150, a STJ resolveu um monte de coisa e vai ter um outro recurso, um recurso representativo de controvérsia para o STJ decidir de novo. Vai, infelizmente vai, porque eu já expliquei em vários outros vídeos do PASEP, muita coisa ainda não foi resolvida e um desses pontos foi levantado, está sendo questionado agora novamente para o STJ e esse representativo surgiu lá do Tribunal de Justiça do Pernambuco. Basicamente, o que visa esse recurso? Ele visa definir a natureza jurídica da relação existente entre o Banco do Brasil e os beneficiários das contas vinculadas ao PASEP, estabelecendo se há enquadramento no conceito legal de relação de consumo, de modo a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Segundo ponto, por conseguinte, fixar os parâmetros que devem ser adotados para a distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo eventual falha na prestação de serviço de administração nas contas PASEP, saques indevidos, desfalques ou ainda má administração da custódia de valores depositados, conforme regra da inversão do ônus da prova. O que é a discussão aqui, gente? Para resumir para vocês, tá? Vários argumentos levantados na ação do PASEP envolvem o quê? Má administração, desfalque, sumiço do extrato, enfim. Esses aspectos, quando a gente levanta eles na ação do PASEP, a gente tem que demonstrá-los. Eventualmente, alguns advogados usavam uma outra estratégia. Eles falavam o seguinte, olha, como a relação desse servidor com o Banco do Brasil é uma relação de consumo, eu não preciso comprovar. O Banco do Brasil que vai ter que me comprovar a íntegra administração da conta do PASEP, ou seja, que ele se preocupou em cuidar dessa conta com a segurança dela, de modo que não houve nenhum desfalque, enfim, nenhum problema envolvendo a conta desse servidor. Essa era uma técnica que os advogados estavam utilizando. Porém, começou a surgir uma divergência. Alguns juízes reconheciam que havia relação de consumo e daí aplicavam o Código de Defesa do Consumidor para essa relação do Banco do Brasil e o servidor público, e outros entendiam que não havia essa relação de consumo, até porque a administração do PASEP era uma relação jurídica administrativa que não poderia ser escolhida, por exemplo. Essa é a tese de alguns juízes. Basicamente, o TJ falou, olha, para resolver essa questão, a gente vai escolher um recurso representativo de controvérsia e subir para o STJ. Então agora aqui tem uma anotação do próprio TJ falando, ó, a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitem no Estado, em todas as instâncias desse Tribunal de Justiça, primeiro e segundo graus, e que versem acerca da mesma questão de direito até o pronunciamento da STJ. Então, só para ficar claro, vai suspender todos os processos de PASEP no TJ do Pernambuco? Em regra, não. O que está escrito na decisão. A ideia é que sejam suspensos somente aquelas decisões que envolvem essa discussão de relação de consumo. Se o advogado adotou uma outra tese, houve uma outra estratégia e a discussão de direito envolve outras questões, sem ser a incidência do CDC ou não, aí o próprio TJ está dizendo, e eu também entendo que não haveria suspensão, não afetaria esse processo da ação do PASEP no nível estadual ali do Pernambuco, tá bom? Pessoal, é interessante a gente também destacar duas notícias que saíram em portais de entidades de classe de servidores públicos. Um dos portais aqui é o Sindojus do Ceará. Ele publicou a notícia recente falando que servidores públicos que ingressaram antes de 88 podem ter valores retroativos do PASEP para receber. É bacana porque apesar da notícia parecer só falar da ação do PASEP, enfim, eles colocam algumas impressões que é também as impressões que nós temos aqui na nossa experiência, enfim, o que a gente está vivenciando de PASEP, principalmente lá na área de membros do canal. Eles orientam que os servidores peçam os extratos, mas eles também comentam aqui, ó, a entidade está acompanhando os desdobramentos de ações judiciais ingressadas em outros estados e, tendo segurança jurídica, também deverá entrar com a ação. Isso porque há indícios de que o Banco do Brasil, administrador do PASEP, não tem administrado os recursos de acordo com a legislação vigente, gerando prejuízos aos titulares das contas. Depois do recebimento dos extratos do Banco do Brasil, o sindicato, aqui o sindicato Sindojus do Ceará, receberá os documentos e fará a pasta digital dos filiados, para que possa ser feita a realização do cálculo. A diretoria jurídica, juntamente com o advogado da entidade, já se reuniu com escritórios de contabilidade para entender como serão feitos esses cálculos
cálculos e ter segurança no momento da escolha de qual escritório será contratado, uma vez que há cenários e metodologias distintos na confecção desses cálculos. Esse trecho final é o que a gente vem ressaltando em vários dos nossos conteúdos. Nos parece que a questão jurídica do PASEP, ela foi muito bem esclarecida pelo STJ em diversos pontos, e agora a gente passa por questões muito mais técnicas envolvendo cálculo. Ou seja, agora a resolução da ação do PASEP saiu um pouco da mão dos advogados e, consequentemente, da parte jurídica dos juízes, e foi para a mão técnica dos calculistas para enxergar qual metodologia deve ser adotada e qual metodologia de fato tem valores a serem recebidos pelos servidores públicos. E como o próprio Sindojus mencionou, eles já perceberam que há muitas metodologias diversas. Aqui no canal a gente já mostrou relato de outros servidores que contrataram uma banca de advogados que entregou um cálculo e, contratando um calculista, entregou outro cálculo. A divergência era mais de 100%. Ou seja, em um cálculo dava 100 mil, o outro dava 40 mil. É uma diferença gritante. Então, a gente tem que se atentar a esses aspectos técnicos envolvendo cálculo, que é isso que a gente também está buscando aqui, contato com calculistas, contadores, para poder gerar esse conteúdo para vocês, trazer esse calculista, esse contador para conversar aqui no vídeo, conversar com eles, vocês enviarem perguntas para esses calculistas, para que a gente possa tentar dirimir essas dúvidas envolvendo a ação do PASEP. Uma outra notícia muito interessante que saiu é do Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo, o Sinesp. O Sinesp também publicou uma matéria envolvendo a revisão do PASEP, a ação revisional do PASEP, e aqui ele traz um pouco da opinião do corpo jurídico deles. Eles falam o seguinte, ó, em resumo, tem direito a receber os valores do PASEP os servidores públicos, tanto ativos quanto aposentados, e pensionistas desses servidores que ingressaram até 4 de outubro de 1988 e que tomaram conhecimento das irregularidades do PASEP nos últimos 10 anos, ou seja, a partir de 2013, ou que ainda não realizaram o saque. No entanto, o direito do trabalhador de receber os valores corrigidos depende de cada caso específico. Para determinar quem tem direito, é necessário analisar os status, trabalho que deve ser feito por um especialista. Essa análise envolve a verificação dos status em conjunto com as normas do PASEP. Só após essa revisão é possível determinar qual deveria ser o saldo correto. Se o saldo disponível for inferior ao devido, isso pode gerar o direito à revisão dos valores do PASEP. É importante destacar que aqueles que ainda não realizaram o saque devem fazê-lo quanto antes, pois a medida provisória 946, publicada em 2020, extinguiu o fundo do PASEP e estabeleceu o dia 31 de maio de 2025 como a data limite para a retirada desses valores. Bom, muito bacana a posição também do Sinesp, é uma posição muito parecida com a Sindojus, com a nossa também, ou seja, de analisar caso a caso e não dizer que todo servidor ou que toda pessoa que trabalhou antes de 1988, que poxa, chega a ser triste, né? Você tem que esclarecer que não é qualquer pessoa que trabalhou, você tem que ter trabalhado no serviço público. Você pode ter sido um servidor efetivo, um servidor estatutário ou um servidor também CLT daquela época, mas você tem que ter prestado serviço público. E daí muita gente acaba publicando, todo mundo que trabalhou antes de 1988. É triste você desvencilhar a informação assim, ou seja, modificar o que ela deveria dizer de fato, que é para o servidor, pessoa que foi servidor público antes de 1988. Eu também vou aproveitar essa oportunidade para informar vocês que já saíram sentenças aqui no estado do Mato Grosso do Sul envolvendo a ação do PASEP nos processos que nós estamos acompanhando lá na área de membros. Nós tomamos ciência dessas sentenças há mais ou menos uma semana, 2 semanas. Nós vamos estudar e publicar um conteúdo analisando essas decisões lá na área de membros do canal. Muita gente fica indignada. Poxa, Jorge, por que você não faz essa análise aqui? A maioria do meu público, pessoal, a maioria do meu público aqui não é formada em direito. São pessoas leigas, são pessoas que não adiantam entregar uma análise envolvendo sentença da ação do PASEP. A maioria dessas pessoas não vai entender o que está acontecendo e, na verdade, elas vão buscar uma informação lapidada. Essa informação lapidada, ela tem que ser buscada junto a um advogado, junto a um profissional da área jurídica que vai estar envolvido lá na nossa área de membros. É essa a ideia. Justamente que entregue esse conteúdo lapidado e também eu seja remunerado pelo meu conhecimento, porque nada do que eu aprendi veio de graça. E também entregar esse conteúdo lapidado para o consumidor final, que é o servidor aposentado. A maioria dessas pessoas são aposentadas. Pessoas que trabalharam antes de 88 tendem hoje a estarem aposentadas ou ter mais de 50 anos de idade. Para que o profissional, um estudante de direito, eventualmente, esclareça para esse indivíduo o que ele tem
tem ou não direito, o que ele tem que fazer e qual que é o cenário hoje envolvendo a ação do PASEP. Então essa análise a gente também vai entregar exclusivamente lá na nossa área de membros nível profissional jurídico. Pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa aqui seu like. Se você quer mais conteúdo sobre a ação do PASEP, comenta aqui embaixo. Considere se inscrever no canal, ative o sininho para receber também os nossos vídeos, não deixar nenhum vídeo passar. E também considere ser membro do nosso canal, seja na parte servidor dedicado, onde a gente tem um requerimento do PASEP para você, ali na parte servidor dedicado, ou se você quiser mais conteúdo, um conteúdo mais aprofundado envolvendo o direito dos servidores públicos, aí eu te recomendo a parte de profissional jurídico na nossa área de membros. Também acompanhe nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.